E aí, meus amigos da TV Clandestina, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, domingo de sol, friozinho gostoso na cidade de Porto Alegre, e eu vim aqui para falar sobre a partida do Grêmio e Bragantino. Sim, mais uma derrota, a sétima derrota no Campeonato Brasileiro da equipe tricolor, e muita coisa preocupa, mas vamos conversar um pouquinho então sobre o que foi a partida e também projetar o que podemos ter aí pela frente. Será que é tudo terra arrasada? Será que está tudo errado? O que será que está acontecendo com o Grêmio? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quer saber um pouquinho mais? Te inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente. Pois é, meus amigos, ontem, sábado de noite, Grêmio e Bragantino. Eu demorei um pouco mais para fazer esse vídeo porque eu precisei pensar, analisar bem o jogo, e algumas conclusões se tiram da partida de ontem, se tiram também do jogo contra o Vitória, que o Grêmio venceu por 3-0, e também do jogo contra o América, que o Grêmio não só apenas sofreu um empate na arena, mas como não conseguiu ter força para jogar. Juntando essas três partidas, se observa algumas evoluções interessantes. O mais interessante é a partir do jogo contra o Vitória, que parece que o Filipão ele desiste da ideia de três zagueiros e começa a investir em um meio campo mais forte e com mais mobilidade. E nesse critério tem um jogador que se torna importante, que é o Lucas Silva. Eu vou falar mais sobre ele, mas vamos começar do princípio, que é algumas coisas já estão estabilizadas. Wanderson já é titular, a zaga Jeromel e Juan, quando voltar o Kahneman, provavelmente seja o Kahneman. Cortez, que ainda é um ponto, né, a ser discutido. Lucas Silva, Darlan, Jean-Pierre, até aí tudo bem. Léo Pereira, que está fazendo bem a função, Ricardinho e Alisson. Esses dois é onde me parece ter um pouco de problema. Mas vamos conversar um pouquinho então sobre o jogo. O que foi o jogo do Grêmio e Bragantino? O jogo do Grêmio e Bragantino foi um jogo que o Grêmio conseguiu neutralizar a equipe do Bragantino, que é uma equipe que tem suas qualidades já reconhecidas em todo o território brasileiro. Todo mundo reconhece o Bragantino como sendo uma equipe interessante, que tem um estilo de jogo, que tem uma força física, que tem uma força tática, uma força técnica, enfim, uma equipe que consegue envolver os adversários. Jogando em casa, joga sempre partidas muito boas e geralmente acaba vencendo. Venceu o Palmeiras, venceu equipes mais complicadas, e não é à toa que ela está lá na ponta da tabela, na parte de cima. Pois bem, mas o Grêmio foi jogar contra esse Bragantino e funcionou muito bem a ideia da primeira linha de 4 e dessa segunda linha, digamos, de 5 jogadores que é feita pelo Lucas Silva, Darlan, Jean-Pierre. Eu disse às vezes 5 porque muitas vezes ela torna uma linha de 4 e o Jean-Pierre encosta mais no Ricardinho. Às vezes o Jean-Pierre é mais atacante do que o Ricardinho, e isso é muito interessante porque lembra o Grêmio do Luan, mas esse é um outro assunto. E essa segunda linha de 4, que é do Lucas Silva, do Darlan, do Léo Pereira e do Alisson, e também do Jean-Pierre, que se soma quando vira 5, quando o Jean-Pierre se descola, vira uma linha D4 de marcação. E essa segunda linha funcionou muito bem. Essa segunda linha funcionou bem, embora para muita gente, inclusive para mim, o Alisson é um jogador que eu não sei dizer para você se ele teve ou ele é um jogador com muita dificuldade de definição, de definir a jogada para fazer o gol, de ele usar a definição da jogada para que saia o gol. O Alisson está trabalhando, correndo, marcando, jogando para a equipe, né? E como diz o Filipão, o Alisson é um jogador que todo treinador gostaria de ter, mas o Alisson tem uma dificuldade enorme para chegar na cara do gol, fazer o gol ou dar um passe para um gol. E uma coisa que a gente tem que dizer muito bem, que é o seguinte: jogador de futebol, quando é entrevistado depois do jogo, e aí o que precisa? Precisamos trabalhar mais. Talvez esse trabalho de tanto trabalhar, correr, daqui a pouco o Alisson desencante e começa a crescer o seu futebol. Eu não sei, eu não quero ser taxativo com esse jogador. Eu já critiquei bastante o Alisson, mas eu acho que também eu não posso ser taxativo com ele, porque ele está correndo, ele está marcando, ele está se entregando nas partidas. Então é meio complicado ser taxativo nesse momento com o Alisson. Mas é interessante pensar que esse esquema, que tem essa linha de 4, que às vezes vira 5, ela funcionou.
E essas duas linhas, a primeira linha de 4 e a segunda, elas anularam o Bragantino. Anularam a ponto do Grêmio ter mais situações de gols. O Grêmio tem uma bola na trave que não entrou porque o Grêmio precisa reconstruir alguns conceitos e algumas coisas internas para que a bola comece a entrar. Como diz o meu amigo Kleber, a bola não entra à toa. Nenhuma bola entra à toa. Para a bola entrar é desde o cara que varre o chão da arena até o cara que vai fazer tudo tem que estar numa plena sincronia. E se a bola não entrou ontem, é porque tem coisas que ainda estão se ajeitando. Mas se a bola foi até a trave, é porque tem coisas que já começam a se ajeitar. E é nisso que eu me agarro. As primeira e segunda linha do Grêmio me parecem já bem definidas e forte. Um time forte, que consegue jogar contra um Bragantino e neutralizou. Qual foi o grande problema? O grande problema foi que quando o Léo Ortiz, e aí eu tenho que fazer um parênteses, né? O futebol moderno, esse futebol construído, né, com o conceito Guardiola, de posição, esse futebol, o zagueiro que tem habilidade, que consegue jogar, ele é o principal articulador para desmobilizar linhas de 4 bem definidas como as do Grêmio. O principal jogador é o zagueiro. Por quê? Porque a marcação dos homens de frente geralmente são deficitárias. E esse zagueiro que tem a qualidade de sair com a bola, e o Grêmio tem 2 zagueiros que fazem isso. Tem o Tonhão e tem o Juan. Um deles que faz a jogada melhor ainda, que é o Tonhão, que muitos torcedores falam mal. Tonhão. O Tonhão tem essa característica de romper linhas. E o Léo Ortiz, que é um jogador que no Inter, que saiu, ninguém gostando dele, é um jogador que ele tem essa característica. E ele sai rompendo, e quando ele avança em direção à segunda linha, a segunda linha se desmembra para dar o combate. E quando dá o combate, o que acontece? A marcação fica capenga, e aí o Praxedes consegue receber a bola e com a sua categoria, a sua habilidade, seu tino de futebol, consegue marcar o gol. Mas onde teve o problema aí? O problema está que quando a bola saiu do zagueiro, os atacantes não conseguiram dar o bote que necessitava para que esses jogadores, para que pelo menos o zagueiro não chegasse em pé no lance com a bola dominada, que é o que precisa. Muitas vezes não se exige que o atacante possa tirar a bola do zagueiro, não, que pelo menos ele atrapalhe o cara. E me parece que assim, se eu estou falando isso, e muitos de vocês observaram isso também e sabem que foi o que aconteceu, imagina Luiz Felipe Scolari e sua comissão técnica, imagina os próprios jogadores que sabem o que aconteceu. E aí isso me faz acreditar muito, me faz acreditar que no próximo jogo um lance como esse não acontecerá. A zaga está coesa, a segunda linha está coesa. Tivemos uma falha que deu um desajuste na marcação, mas se arruma isso, me parece que, porque assim, há 5, 6 rodadas atrás, as falhas do Grêmio estavam acontecendo aonde? Estavam acontecendo na zaga, cruzamento, ninguém marcava, o cara passava pelo lateral, falha do meio campo. Não, isso não aconteceu ontem. Isso não aconteceu ontem, e essa é a melhor notícia do sábado. A melhor notícia do sábado é que esse tipo de falha individual e coletiva de estratégia não aconteceu ontem. O que aconteceu ontem sim foi uma falha que começou lá na frente e que desembocou no gol deles por uma característica, por uma qualidade de 2 jogadores, né? 2 jogadores inclusive, jogadores do Inter, 2 jogadores que conseguiram fazer o gol. Mas essa é a nossa notícia positiva. Nossa notícia positiva é que dá para identificar agora onde se tem que treinar. E se eu estou fazendo isso, se tu aí que está assistindo o vídeo está fazendo isso, imagina Luiz Felipe Scolari, que é o maior treinador da história do futebol brasileiro. Porque muita gente diz, o Filipão é ultrapassado. Cara, ultrapassado somos nós. O Filipão é o maior treinador da história do futebol brasileiro. E vai provar. E eu digo mais, e eu vos convoco, venham me xingar se não for verdade. Não me xinguem antes, porque xingar antes é muito trivial. Quero ver xingar depois. No próximo jogo o Grêmio já não toma gol assim. O Grêmio já não toma. O Ricardinho tem 20 anos. O Ricardinho tem condição de fazer essa recomposição melhor do que ele faz. O Jean-Pierre pode fazer melhor. Eles vão fazer melhor, eles vão entender, eles vão ver esse lance milhares de vezes. O Grêmio não tomará mais gol assim. E se o Grêmio não tomasse um gol ontem, a possibilidade de fazer um ponto era enorme, e a possibilidade de fazer os 3 pontos, ela era mais enorme ainda, porque o Grêmio conseguia dominar a bola e conseguia envolver o Bragantino numa forma que o gol sairia de algum jeito ou de outro, nós iríamos fazer um gol. Então é aí que parte a esperança. Essa semana aí e mais um pouquinho do outro tem 3 jogos que são bem interessantes, né? O Grêmio tem o Vitória da Bahia, agora na Copa do Brasil, que de repente pode experimentar
outros jogadores. Eu gostaria muito de ver o Elias, também disputando com o Ricardinho a posição, acho que seria interessante. E embora o Léo Chu não esteja entrando bem, quem sabe o Léo Chu começando uma partida, começando do zero, quem sabe dar um descanso para o Alisson, trabalhar mais a parte física nessa semana e começar com o Léo Chu uma partida, pode ser interessante. O meio campo tem que manter o mesmo. Começar uma partida de repente com o Léo Chu, dar uma oportunidade para o Elias, podem ser coisas interessantes. Guilherme Guedes tem que ser melhor testado. Talvez sejam coisas interessantes que possam acontecer nesse Grêmio Vitória agora no meio da semana. Mas o fato é que as primeira e a segunda linha, eu vos afirmo, meus amigos, Filipão já tem trabalho ali, tem dedo do homem ali. E agora esperamos que ele possa arrumar essas linhas de ataque para que um zagueiro habilidoso não rompa as nossas linhas. Porque ontem para o Bragantino fazer gol na gente, só com uma jogada de romper linhas, que foi o que aconteceu vindo de trás. De outra forma não aconteceria gol do Bragantino, pelo menos não até o momento que aconteceu. Certo? A partir de amanhã começa já a movimentação do Grêmio Vitória, e nós vamos ver o que vai acontecer, quem vai ser, quem vai vir, janela está aberta, parece que Borja está contratado ou bem encaminhado, e vamos fazer também daqui a pouco um vídeo falando sobre o Borja, falando sobre outros reforços que podem vir, e também sobre supostos reforços que podem vir, e fazendo engrossando esse caldo, né, de coisas que podem acontecer. O fato é que eu não acredito que o Grêmio possa correr risco, eu acredito que o Grêmio deva fazer 2 vitórias contra o Chapecoense e também contra o Cuiabá, e logo nós começamos a sair dessa zona, porque tem trabalho, se viu tática, se viu técnica, sobretudo se viu um time que tem comando, e time que tem comando sobe, e é o que vai acontecer, esse time ainda vai decolar, certo? Um abraço para todo mundo, não esqueçam de curtir o canal, ativar o sininho, e se querem me xingar, esperem os próximos jogos, nós não tomaremos mais gol assim, e esse time do Grêmio vai ficar muito forte na defesa. Para ganhar de nós vão ter que suar muito a camiseta. Dali, um abraço para todo mundo. Fui.